Jesus, nosso mestre, ele recebeu a incumbência de construir o planeta Terra. E depois que estava construído, tudo funcionando direitinho, então ele veio nos trazer os ensinamentos que necessitamos. Jesus é maravilhoso para nós. E como Jesus veio, se encarnou, veio com a encarnação normal, que nem todos nós. Lógico que o seu corpo era espiritual, pelo que dizem e pelo que falam. A carne de Jesus era leve, e Jesus encarnou em Maria de Nazaré, casada com José. Porque naquela época, quando as moças ficavam órfãs de pai e de mãe, elas eram levadas para o templo, principalmente fossem meninas, para poder aprender a profissão doméstica, aprender a cuidar de uma casa. E lá Maria foi entregue, então, nesse templo. José, ficando viúvo, com 5 filhos, lhe dava o direito à sua religião de buscar uma companheira. E ele foi até aquele templo para procurar uma mulher para cuidar dos seus filhos. Lá ele encontrou Maria. Ele viu aquela menina trabalhando sem olhar para ele, muito tímida, e foi que ele se interessou. Então fez lá toda a documentação na época, e se casaram, tiveram 15 dias de festas aproximados, e José partiu então para a sua cidade, levando Maria para cuidar dos seus filhos. E meus queridos, após algum tempo, Maria teve um sonho, que era entregue para ela uma criança. Mas essa criança, ela teria muitas dificuldades na vida, apesar de ser uma criança muito linda. Ela tinha um poder muito grande, era um anjo. E ela ficou toda feliz, mas como eu vou falar agora para José? Como que eu vou dizer? Ele não vai aceitar. Mas, de vez em quando, à noite, o anjo aparecia e conversava com ela, lhe dando os incentivos. Maria, então, falou para José. José, no início, ficou meio cismado, meio desconfiado, como todo homem, né? Não acredita nas coisas. E José teve também o sonho. E esse sonho falou a respeito do Messias que ia vir através dele e de Maria. Ele ficou feliz. Mas vem o Messias, mas como é que vai ficar? Meus parentes, meus vizinhos, meus amigos poderão começar a comentários difíceis contra nós? Então achou melhor mudar, então mudou de lá. E veio para Jerusalém. Lá, Maria foi tendo a programação, aquele neném, com a barriguinha, tudo. E a única pessoa da família que sabia era Sara, que tinha mais liberdade com Maria. E quando foi para o neném nascer, então, para evitar qualquer desgosto de pessoas, de falatório, alguma coisa, José foi para Belém. E naquela época, em Belém, era uma festa muito grande, muitas pessoas. E não havia um local, uma casa, que pudesse ser arrumada para que ele recebesse aquele nenê, o Messias. Então a dona do estabelecimento pegou e disse que tinha um local onde ficavam os animais, uma cocheira. E Maria, na sua simplicidade, aceitou e foi para lá. Era uma noite muito fria, muito gelada. E Maria tinha suas cobertas, suas coisas, mas não eram tão fortes. Mas os animais começaram a se aproximar daquele local, que também servia para guardar alimentos para ele, para os animais. E Maria, então, aproveitou o calor dos animais dentro daquele cômodo coberto para que pudesse aquecer o menino Jesus. Vocês veem que tudo Deus dá certo quando nós buscamos e temos fé.
Quando temos fé, meus irmãos queridos, tudo dá certo. Jesus, então, veio ao mundo, uma criança linda, e teve uma grande estrela no alto, no céu, que dava a direção, não a direção certinha, mas uma direção aproximada, que algo estava acontecendo na Terra, naquele lugar. Isso chamou a atenção do mundo inteiro, porque o mundo inteiro viu essa grande luz. Essa grande luz formada nada mais era que espíritos de luz que se juntaram para trazer a boa nova e os bons fluidos para Jesus. Porque Jesus havia tirado todos seus fluidos positivos durante 1000 anos, tirando para poder ficar preparado para nascer aqui na Terra, um local tão brusco, tão grosseiro. Então ele precisava tirar toda a sua luz. E ele precisava de um apoio, e esses irmãos vieram. Mas não foi só esses irmãos, veio muitos outros também para ajudar. Os essênios, por exemplo, alguns profetas. Então Jesus foi amparado bem por esses irmãos amados, meus queridos. Juvenal, interessante, desculpa cortar. Então Jesus era tão iluminado que ele teve que baixar o seu padrão para poder... Seu padrão vibratório, porque senão... hoje, por exemplo, que Jesus já aumentou mais o seu padrão vibratório, se nós chegarmos a ficar de frente para Jesus, ficaremos cegos de tanta luz. E naquela época também Jesus era muito iluminado. E se ele chegasse com aquelas energias, por onde ele passasse, pegava fogo, queimava. Porque é muita vibração, é muito alto o seu padrão vibratório. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.